Veja com Ari como ordenar tudo isso. Olá, olá, como é que é? Animadinho, cada vez mais animadinho? Tem que ficar mesmo, hein? Logo, logo o teu vestibular aparece aí, e tem que ir muito bem e confiante. Bom, e o assunto de hoje? Já ouviu da Letícia o que vai ser, não ouviu? É isso aí, discurso direto, não é verdade? Aliás, uma coisa importante, hein? O diálogo você pode ou não usar na narração, não é obrigado a fazer isso. Mas aí vem a pergunta fatal. Ari, o que é discurso direto? Você já sabe, eu já lhe falei, expliquei inclusive sobre isso. Vou até repetir, vai. Discurso direto quando o narrador transfere as palavras da personagem para o texto. Isto é, a fala usada pela personagem é escrita, não é verdade? Isso é discurso direto. Quando tem que usar, já lhe falei, se você quiser, use, senão não use. Depende de você. O que ocorre é o seguinte, com o discurso direto, a narração fica mais corrente, ela fica mais dinâmica, né? Ela é mais rápida, só isso. Agora depende muito mais de você. Não querendo, não use, tá certo? Então, nosso assunto de hoje, vou lhe repetir, discurso direto. Para aprender a domar esse grande objeto que é o discurso direto, vamos começar a ver com você algumas condições básicas, isto é, 2 pontos, travessão, aspas também, Ari. Como é que funciona isso, enfim, tá legal? Então acompanha comigo para começarmos a estudarmos, então, o quê? O aspecto do discurso direto. Olha lá, como um passo de mágica, apareceu lá, olha aí, ó. Veja bem, discurso direto. Entrou rindo e perguntou ao amigo. Repare que agora introduzimos aqui a fala, não é verdade? Através do quê? Desses 2 pontos. Eles indicam o quê? Que alguém vai falar alguma coisa, não é verdade? Isto é, o narrador enunciou a fala de alguém, tá certo? Para indicar isso, ele colocou então esses 2 pontos, tá certo? Volta lá para o texto comigo. Em seguida, olha aí, ó. E travessão, olha aí, ó, travessão, tá certo? Por quê? Agora vem a fala. Falta-lhe alguma coisa? Alguém perguntou, não é verdade? Repare bem, se é pergunta, é claro que é ponto de interrogação. Aliás, algo interessante, você observou isso? Quando eu pergunto alguma coisa para alguém, você notou que o som aumenta, na resposta diminui? Você notou isso não? Por exemplo, você vai a Santos amanhã? O som vai aumentando. Na resposta, a tendência é reduzir. Não, eu não vou a Santos amanhã, coisa nenhuma. O som diminui, porque a pergunta, a intenção realmente é elevar o som de voz. Na resposta, a tendência é você diminuir. Legal? Volta lá para o texto comigo, então. Agora, veja bem, indicamos por travessão de novo, olha aí. Nada. Alguém responde, nada? Outra pergunta, por quê? Outra resposta, mete a mão no bolso, não te falta nada. Note uma coisa, no início aqui, houve o quê? A indicação da fala pelos 2 pontos, não é verdade? Pois bem, a partir daí o travessão, porque alguém fala alguma coisa. Todavia, a partir desse ponto aqui, repare bem, ó, em linha reta, olha aí, ó, não há mais indicação, tá certo? Por quê? Nós não usamos mais esse verbinho de perguntou, respondeu e disse. Agora, como é que eu sei aqui, por exemplo, que quem fala é um, quem responde é outro, fala mais um, responde outro? Por quê? É a mudança de linha, não é verdade? Então, quando você altera essa linha, pressupõe-se o quê? Que há alternância de fala, isto é, A fala, B responde e assim por diante. Você não tem que usar sempre, respondeu e disse, contestou, afirmou. Não basta você mudar de linha. Legal? É um modo de você fazer o quê? A transformação, então, do seu texto narrativo no discurso direto. Outro detalhe, há muitos verbos de locução. É isso, já vou lhe falar. O verbo que introduz a fala, respondeu, disse, argumentou, contestou, afirmou, há vários deles, tá certo? Procure mudar bastante. Não fica muito assim, não. Ele disse, e ele respondeu. E ele disse, e ele respondeu. Mas só há 2, não é verdade? Legal? Pois bem, mas ali, é só assim. Sabe por quê? Eu já ouvi alguém me dizer uma vez que eu posso muito bem, não colocando travessão, por exemplo, colocar aspas na fala, é verdade? É assim. Você pode muito bem, ao invés de travessão, colocar aspas de verdade. Acompanha lá comigo no seu vídeo, então, olha lá. Percebendo o amigo preocupado, o jovem indagou. Olha aí, ó. Ele flechinho, acompanha, não quer, né? Indagou, 2 pontos. Até aqui legal? Introdução pelos 2 pontos. Agora, aqui, ao invés de eu usar a travessão, o que eu fiz, ó? Usei aspas. O que houve com você? Encerrou a fala de alguém, olha aí, de novo aspas. Outro diz, nada de importante, olha aqui, ó, tá vendo? Também fechou aspas, ou seja, ela ficou no lugar de quê? Do travessão. Isso aqui é indiferente. Aí vem outra lá, pergunta,
Posso ajudá-lo? Olha aí, interrogação, aspas de novo. E por último, então, a última fala que seria: acho difícil, se precisar, eu o procuro. Percebeu? Então é mais uma condição básica para você. Não quer usar travessão, use aspas. O que é bom não é lei, não é obrigatoriedade, não. Mas é bom manter um esqueminha só em todo o texto, viu? Sabe que ele é curto, né, um vestibular, aí 30, 40 linhas no máximo? Procure manter travessão ou então aspas. Eu até indicaria você travessão. É mais fácil você visualizar, que olha melhor a travessão do que a aspas. Legal? Está percebendo como é fácil? Há vários caminhos para isso. O importante é o seguinte: você deixar bem claro para quem está lendo, quem fala e quem narra. Isso que é importante. A travessão, aspas, você pode escolher muito bem. Mas tem mais coisas assim, nossa, se tem. Acompanhe comigo então mais um aspecto para você observar direitinho. Veja lá. Olha bem. Diálogo, não é isso? Então, olha aí, travessão. Alguém fala alguma coisa. A ideia aqui é inversão já, partiu da fala. Então alguém diz: era importante que fizesse a redação. Tá percebendo? A fala. E em seguida a indicação, olha aí, ó, disse o professor ao aluno. Repare bem. Então aqui houve uma inversão. Ao invés de indicarmos assim: o professor disse ao aluno, e em seguida a fala foi o contrário. Primeiro a fala, depois a indicação, não é verdade? Pois bem, olha aí, ó. Travessão, para indicar essa fala. E para isolar aquilo que foi falado pela personagem da narração, fizemos o quê? Travessão. Então, entre esse espaço aqui e este espaço aqui, temos o quê? A fala da personagem. Daí em diante, então, com letra minúscula, o que diz o narrador. Tá legal? Agora, compara com o de baixo, ó. Praticamente são idênticos. Olha aí, ó. Travessão, alguém fala alguma coisa. Agora, nota o seguinte. Neste caso aqui, o que há é uma pergunta. Repare bem, ó. É uma interrogação. E o que ocorre em função dela? Neste caso, já que é uma pergunta, você pode omitir o que aqui? Travessão, tá vendo aqui, ó? Eu não usei. Olha de cima, ó. Tá certo? Olha lá. Travessão. Separou a fala, não separou? E aqui não. Aqui, a interrogação que eu usei já mostra o quê? Que aqui a fala acabou. E em seguida, então, o narrador volta a comentar. Tá legal? Só aqui essas duas opções. Também você pode escolher. Legal? Tá acompanhando bem? Então, viu, porque para errar, gente, só se quiser, né? E travessão, usa. Aspas também usa. Com interrogação, sem travessão. Quer dizer, para cometer engano, só se quiser. Eu vou errar na marra. Não é verdade? Tem mais? Tem sim. Acompanha comigo, tem mais dois casos para você observar só direitinho. Fala lá comigo, então. Primeiro, travessão, olha lá. Travessão. Alguém fala alguma coisa, né? Não se atrase para a aula. Repare bem, isso aqui é a fala. Travessão de novo. Por quê? Eu estou isolando com a travessão aqui, e esse outro que eu usei aqui em cima, a fala de alguém, da personagem, não é verdade? Em seguida, disse a mãe. Repare bem, o narrador introduz que? Aquilo que a mãe falou, tá certo? Que eu já isolei antes. Só que seguindo o esquema, olha aí, ó. A mãe segue falando, ó. A professora está zangada com você. Ou seja, o que a mãe disse foi: não se atrase para a aula, não é verdade? E em seguida, a professora está zangada com você. Isto aqui eu isolei, porque é o narrador quem diz, tá certo? Agora, como aqui segue a fala da mãe, fizemos o que então? Um travessão, percebeu? Este aqui e este aqui iniciam falas. E este aqui encerra a fala primeira. Percebeu? Agora aqui embaixo, ó. Não quero usar travessão. Vou usar aspas. Está na mesma, olha, ó. Aspas, alguém diz: não se atrase para a aula, não é verdade? Isso aqui é a fala. Aí vem o narrador: disse a mãe. Agora entre vírgulas, olha aí, ó. Também eu posso usar, tanto faz, não é verdade? Travessão ou vírgula. Em seguida, volta a fala: a professora está zangada com você. Está observando? O caminho que você vai usar para a travessão é o mesmo das aspas. É a mesma coisa. A alteração não existe praticamente. Está acompanhando? Então, isso aí, fez bem para você, é o seguinte: se você optar por uma narração em que haja discurso direto, isto é, falas, né, diálogos, conversas, tá certo? Tá legal? Mais uma para você. Acompanha lá comigo. Olha bem, travessão, mais uma vez indica a fala. Não aceito outras sugestões. Olha bem, isso aqui é a fala, afirmou o diretor, ponto final. Como se aqui houvesse acabado a fala, não é verdade? Ou seja, até aqui a vírgula, alguém falando. E eu separei o que é fala de alguém, da personagem,
para explicação, afirmou o diretor. Só que em seguida, porque eu quis, meu texto é assim, segue falando, olha bem, mas coloquei um ponto final, porque aqui segue a fala, tá certo? Olha lá, travessão. E vem lá, eu estabeleci as normas da escola, ponto final, tá reparando aqui? Mas em seguida, segue falando, olha lá, quero conservá-las. Pois bem, se esta fala primeira aqui é sequencial a esta aqui, por que separação com travessão? Aqui não, repare bem, ó, aqui em cima, vírgula, acabou a fala, narrador falando, não é verdade? Então, para retomar a personagem, travessão, ela diz, eu estabeleci as normas da escola, não é verdade? Pois bem, só que agora ele seguiu falando, olha lá, o diretor, no caso, olha lá, quero conservá-las. Se foi na sequência, basta aquele ponto final e seguir sem travessão. A fala é dele mesmo. Deu para perceber, então, como é que funciona a fala de travessão, ou aspas? Isso você monta discurso direto. Agora tem uma coisa. Você viu aqui alguns verbos de locução comigo. Perguntar, dizer, falar, retrucar, contestar, explicar e assim por diante. Para que não esqueça esses verbos de locução, acompanha comigo alguns dos mais comuns, os mais usados. Veja lá então comigo, olha aí, ó. Dizer, afirmar, ponderar, sugerir, perguntar, indagar, responder, olha aí, ó, suspirar, explicar, replicar e etc. Que você sabe muito bem que não é verbo. Agora, tem o seguinte, procura colocar o verbo correto de acordo com o texto, tá certo? Se é uma frase um pouco mais agressiva, se é mais amena, se é uma pergunta, é uma resposta, use o verbo corretamente. Deu para perceber o que é isso? Então você viu comigo hoje discurso direto. Como é que você monta o discurso direto? Ah, tem muito mais coisa, mas se tem coisa de fonte ainda. Mas por hoje nós terminamos com você. Legal? Um beijão bem grandão. Letícia, o Brasil é seu.